Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a doutora Gladma, pediatra, professora da disciplina de saúde da criança e do adolescente, coordenadora do internato de pediatria da Unifacig. Estou passando aqui para falar com vocês que nós vamos ter mais um episódio do Descomplica Ped e hoje nós vamos falar sobre rinite alérgica. E a nossa aluna Emanuele vai explanar aí pra gente. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários ou me mandar no privado. E peço para que vocês curtam, comentem, compartilhem esse assunto para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, tá? Mamães, papais, cuidadores, estudantes de medicina. E também vocês podem me seguir aqui, ó, na minha outra rede social, tá bom? Um beijo e bora pro vídeo. Ei, gente, meu nome é Emanuele, eu sou aluna da doutora Gladma e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso projeto do Descomplica Ped. E no episódio de hoje a gente vai falar de rinite alérgica na infância e adolescência. E para introduzir o assunto, a gente define a rinite como uma inflamação da mucosa nasal e define que precisa ter pelo menos um desses sintomas aqui do lado, que é obstrução nasal, rinorreia, espios ou prurido nasal. É necessário ter pelo menos 1 hora por dia desses sintomas durante no mínimo 12 semanas por ano. É importante ressaltar também que é uma doença que ela não é transmissível e ela é definida pela inflamação sintomática da mucosa nasal mediada por IgE. É importante também ressaltar que ela afeta muito o sono, não só do paciente, né, da criança em si, mas também de toda a sua família que pode sofrer com essa condição, que o paciente geralmente tem muita dificuldade para dormir. E com isso, toda a família fica afetada, né? Diminui a produtividade desse paciente, rendimento escolar, no caso, né? O paciente geralmente vai ter mais dificuldade para poder se concentrar nas suas atividades, porque é uma condição que vai tirar a concentração dele. E é uma condição que afeta a qualidade de vida como um todo do paciente e da família. É um problema de saúde mundial por conta da sua alta prevalência e cronicidade e gera altos custos da saúde pública. Aqui é o esquema, né, da classificação dessas etiologias das rinites. A gente tem a alérgica com atopia sistêmica ocupacional, ou seja, quando o paciente tem algum fator naquele lugar ali que vai desencadear, por exemplo, poeira, mofo, enfim. Tem também a sem atopia sistêmica, que pode ser paciente em qualquer ambiente, ele pode desenvolver, né? Tem a mista, tem a infecciosa e tem a não alérgica, que pode ter outras causas que precisam ser investigadas. O diagnóstico. Ele é um diagnóstico que pode ser dado clinicamente, né? Primeiramente com uma boa anamnese, sempre perguntar como que esse paciente está em relação à exposição aos alérgenos ou fatores irritantes, né? 80% dos casos iniciam na infância e na adolescência. E também investigar histórico familiar, de atopia ou antecedentes pessoais de outras doenças alérgicas, como dermatite e asma. É importante perguntar para o paciente. No exame físico, a gente tem alguns achados, como os chamados estigmas atópicos, que pode ser esse escurecimento periorbitário que a gente observa na imagem do lado. Nessa mesma imagem, a gente também tem essas pregas infrapalpebrais, que chamadas linhas de Denny-Morgan, como vocês podem ver nessa mesma imagem ao lado. E na imagem de baixo também tem o sinal de Hertog, que vai ser a rarefação do terço distal da sobrancelha. Lembrando que são sinais que são sugestivos para rinite, mas não são patognomônicos. É importante ter uma união, né, entre a anamnese, entre outros no nosso quadro clínico para poder chegar ao diagnóstico. Aqui também tem a saudação alérgica, que é essa linhazinha aqui nessa porção do nariz do paciente, que se forma devido a essa movimentação frequente que ele faz no nariz, né? Para aliviar o prurido
ou até mesmo a rinorreia, que às vezes o paciente fica passando muita mão no nariz e forma essa linhazinha que a gente pode ver nesses pacientes. A gente também pode fazer uma rinoscopia, e nessa rinoscopia a gente pode observar, como nessa imagem de cima, uma mucosa mais hiperemiada. A gente também pode apresentar essa secreção hialina mucoide, que é esse aspecto clarinho, clara de ovo, que pode estar presente. E a gente também pode ver os cornetos nasais inferiores mais hipertrofiados. Todos são sinais de que tem uma rinite. Essa imagem aqui, ela mostra bem a diferença de um corneto normal e um aumentado, né? Que pode apresentar nesses casos. Agora, sobre o diagnóstico laboratorial. A gente pode fazer a IgS sérica específica, que é um excelente teste para você fazer junto com o teste cutâneo. Ela é mais indicada quando não for possível realizar o teste cutâneo. Por exemplo, o paciente que tem dermatite, o paciente que tem alguma impossibilidade de fazer esse teste. E deve ser interpretado também junto com a história clínica, porque pode dar falso positivo. Lembrando que é tudo um conjunto de anamnese para a gente poder chegar no diagnóstico. O teste cutâneo alérgico de leitura imediata, o TC, é falado que é o padrão ouro para o diagnóstico de rinite. Ele possui alta sensibilidade e alta especificidade, então é o melhor mesmo para diagnosticar. Aqui a gente tem uma imagem de como que ele é feito, né? Tem também o teste de provocação nasal com alérgenos, que ele é mais utilizado para pacientes que têm a rinite alérgica local, geralmente em casos de rinite alérgica local. O teste cutâneo e o IgE sérico, eles são negativos, porque só produzem o IgE quando são submetidos ao alérgeno. Então, não adianta eu fazer o teste cutâneo e o IgE, porque eu só vou saber mesmo quando ele estiver exposto, né, a esse fator desencadeante. Por isso, a gente faz esse teste de provocação. Ele é padronizado e usa métodos subjetivos, como questionários e scores de sintomas, e objetivos em seu monitoramento. Tem também a citologia nasal e a biópsia, que não é indicado rotineiramente. Ela faz uma distinção entre se a rinite ela é inflamatória ou neurológica. Ela pode ser detectada com ação eosinofílica sem reação sistêmica. Ela pode ser atribuída a um caso de rinite alérgica local, um caso de rinite eosinofílica não alérgica, um caso de intolerância medicamentosa, como aspirina, AINES. Então, é um teste, assim, que eu vou fazer uma distinção da causa dessa rinite. Se é uma rinite inflamatória ou neurológica, se eu tenho que investigar mais. A gente também tem a endoscopia nasal, que é importante nos quadros de rinite de longa duração, onde a rinocinusite crônica com e sem pólipos podem estar presentes. Se tiver um pólipo presente ali, é só mesmo com essa endoscopia nasal que eu vou conseguir visualizar. Agora, os exames de imagem, lembrando que a TC e ressonância não são recomendadas para avaliação da rinite crônica. São exames que não tem necessidade de você submeter, ainda mais criança, né? Entretanto, pode ser utilizado para outras patologias dos seios paranasais, como sinusite, desvio de septo ou tumores, mas no caso da rinite, não é recomendado. Agora, falando um pouco sobre os diagnósticos diferenciais, a gente tem fatores mecânicos, né? Outras coisas que podem estar causando esses sintomas de rinite. Pode ser por causa de uma hiperplasia adenomidaliana, um desvio de septo, um corneto hipertrófico, algum corpo estranho, tumores, pólipos ou outras anormalidades anatômicas.
Então, tudo isso pode estar gerando esses sintomas que podem estar parecendo que é uma rinite. Também tem doenças sistêmicas, que pode ser algum distúrbio imunológico, alguma doença infecciosa, doença respiratória, distúrbios multissistêmicos, doenças gastrointestinais, hematológicas, ou outras causas como fístula, amiloidose. Então é importante, né, a anamnese nesses casos e também os exames complementares, né, para poder diferenciar e chegar ao diagnóstico certo. Agora falando um pouco sobre a rinite infecciosa, ela tem fatores agravantes, fatores do hospedeiro, condições que vão predispor, né? A idade, geralmente crianças, parâmetros de defesa do hospedeiro, deficiência imunológica, infecção recorrente, alguma imunização prévia, hipertrofia adenoidiana, deformidade anatômica do nariz e das cavidades paranasais. As manifestações vão ser obstrução, congestão nasal, rinorreia anterior e posterior, além de alteração do olfato. Também temos a rinocinusite aguda bacteriana. As manifestações que me fazem pensar em etiologia bacteriana, que a gente tem que estar sempre atento para poder diferenciar, é a dor e a sensação de pressão facial. Geralmente no exame físico, quando a gente vai palpar o paciente, ao palpar essas regiões aqui de seios, ele vai sentir uma dor muito forte. A gente pode observar também uma hiperemia facial associada ou não a edema na região maxilar ou periorbitária. Aqui tem os critérios, né, da Academia Americana de Pediatria para realizar o diagnóstico, né, da rinite bacteriana, e traz pra gente a presença de rinorreia com ou não tosse diurna, sintomas que persistem por mais de 10 dias, piora dos sintomas após a melhora inicial, associada ou não à febre, início grave de febre maior que 39 graus e secreção nasal purulenta por mais de 3 dias consecutivos. Então, se tiver algum desses sintomas, é importante a gente estar bem atento para essa etiologia bacteriana. Aqui a gente também tem a classificação da gravidade do nível de controle, que é uma escala visual para a gente poder tentar quantificar como que esses sintomas estão incomodando o paciente. Geralmente, o paciente criança que é mais difícil, né, a gente conseguir colher a história. Então, pode usar essa escala visual mesmo e perguntar para ele quanto que esse determinado sintoma está incomodando ele. E ele vai apontar para você, de leve, moderado a grave. Agora, falando um pouco dos impactos da rinite alérgica. Ela impacta na qualidade de vida porque manifesta sintomas comuns e muito prevalentes e é muito subdiagnosticada e não é muito tratada. Ou seja, geralmente não é dada a devida atenção que merece ser dada a ela. Aí, geralmente, o paciente, a família não procura ajuda, não trata, acha que não tem solução. E isso pode resultar em perdas escolares, gerando custo indireto e afastamento dos pais de suas atividades laborais, que precisam diariamente estar dando uma atenção para os pacientes, buscando na escola ou interrompendo suas atividades por conta disso. Pode gerar também distúrbios do sono, problemas emocionais, prejuízo em atividades, dores e desenvolvimento social. O sono, ele é o que geralmente é mais queixado, porque esses sintomas vão piorar na posição supina, ou seja, quando o paciente está nessa posição para dormir, esses sintomas se agravam. Aí vai gerar uma sonolência diurna, em decorrência do aumento da resistência das vias aéreas e das mudanças da velocidade do fluxo aéreo. Esse distúrbio do sono vai afetar diretamente no aprendizado da criança e no seu foco durante o dia. Desenvolvimento cognitivo e aprendizado. Está associado ao pior desempenho escolar com menores notas. A influência no processo cognitivo
velocidade psicomotora, habilidade de atenção sustentada, memória, aprendizado verbal e humor. Geralmente essa criança vai estar mais estressada, não vai estar suscetível a querer aprender, porque esses sintomas vão estar incomodando ela. E agora vamos para o tratamento. A primeira coisa que deve ser feita são as medidas gerais. É importante identificar os gatilhos específicos para cada caso. Por isso que durante a anamnese tem que ter uma colaboração dos pais de saber contar o que realmente está acontecendo, identificar fatores e ajudar o médico a identificar o que pode estar desencadeando essa rinite. Instituição de medidas inerentes para a sua prevenção, por exemplo, se na casa dessa criança tiver ácaros, poeira, realizar a proteção desses colchões, de travesseiros, fazer uma troca, rotineira de fronha, lençol, enfim. Restringir também se, por exemplo, tem algum animal na moradia. Então, tem que, antes de iniciar ou das outras medidas, as medidas gerais têm que ser feitas com colaboração dos pais, para poder amenizar esses quadros e tentar resolver eles de uma forma não medicamentosa. A lavagem nasal pode ser realizada com soluções salinas que utilizam sprays, seringas ou garrafas e é recomendada como um tratamento isolado ou adjuvante, ou seja, pode ser feita junto com as outras medidas, com as medidas gerais, enfim, para poder auxiliar. Geralmente, paciente que tem muita queixa de rinorreia, paciente que tem uma obstrução muito, muito agravada, a lavagem nasal pode ajudar a aliviar. Partindo para o tratamento farmacológico, lembrando que as medidas gerais sempre têm que ser tentadas antes de iniciar para o tratamento farmacológico. A gente tem os antihistamínicos, que são os medicamentos de primeira linha, que a gente utiliza nos primeiros casos, Depois a gente tem os corticoides intranasais, que são tratamentos mais eficazes no tratamento dos sintomas. E também tem a associação de corticoide com antihistamínico intranasal, que geralmente é só para maiores de 6 anos com sintomas persistentes, moderados a graves. Então, tem que ser muito individualizado esse tratamento. Depende muito de cada caso e tem que ser analisado o tempo dos sintomas, persistências, se, por exemplo, as medidas gerais foram tomadas e mesmo assim não resolveu. Então, não é a primeira opção. Aqui a gente tem uma tabela que quantifica o nível desses sintomas e o tratamento sugerido. Primeiro a gente começa com sintomas leves, a gente vai tratar ele com antihistamínicos não sedantes intranasais ou orais. Depois, para sintomas moderados a graves ou uma rinite persistente, a gente pode usar o corticoide intranasal, a dose pode ser aumentada de acordo com a bula. Lembrando sempre que tem que ser prescrito para o médico responsável, pediatra responsável. Nível 3, para pacientes que têm sintomas não controlados na etapa 2. Pode fazer essa combinação de antihistamínico com corticoide. E nível 4, para pacientes que com sintomas não são controlados na etapa 2. E a gente pode fazer o curso adicional de corticoide para melhorar. Colírios também podem ser adicionados para tentar controlar os sintomas. Em todos os momentos, o controle ambiental e a adesão do paciente e o domínio da técnica do dispositivo intranasal devem ser considerados como potenciais falhas terapêuticas e deverão ser monitorados. Ou seja, sempre tem que ter a persistência em questão das medidas gerais, da adaptação do ambiente para essa criança, Seja afastando algum animal que pode estar desencadeando isso, ou seja, trocando mesmo todos os dias lençol, fronha, ou realizando a limpeza de poeira, ácaro, enfim. E também a colaboração dos pais, com o domínio da técnica do dispositivo intranasal,
por exemplo, a aplicação do corticoide ou do antistamínico tem que ser feita adequadamente. A gente tem que considerar isso quando o paciente fala que os sintomas não estão melhorando. Posso pensar que pode ser isso que está acontecendo. Às vezes é uma falta de colaboração mesmo do próprio paciente. Aqui está a referência bibliográfica que foi utilizada, que foi da Sociedade Brasileira de Pediatria. E é isso, obrigada.